pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo será sobre esclarecimento de dúvidas de agrupamento em classe, tá? Lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo. O nosso exemplo fala de notas de matemática numa turma de terceiro ano do ensino médio. Aqui eu já coloquei as notas distribuídas em intervalos, né, de 0 a 2, enfim, de 2 a 4, com a sua frequência simples também. Então aqui, no momento que eu fizer o somatório da minha frequência simples, eu sei que nesta turma tem 30 alunos. Para calcular a mediana, eu preciso da minha frequência acumulada. E a minha frequência acumulada, ela é sempre indicada com F maiúsculo, tá? Eu vou resolver agora a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É um somatório de um item com o anterior. Como no primeiro item eu não tenho um anterior, eu só vou repetir ele. Aqui eu vou somar, aqui eu vou somar e aqui eu cheguei a 30. Lembrando que sempre esses dois valores precisam ser iguais, tá? Eu sei que aqui é a minha primeira classe, que as notas vão de 0 a 2. Aqui é a minha segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. Agora vamos para mediana, né? Que é o que mais o pessoal tem dificuldade. Se vocês tivessem aqui uma conta normal, né, que não fosse um agrupamento, que não tivesse intervalo, vocês fariam a mediana dividindo 30 por 2. Logo, vocês encontrariam o número 15. Porque o que é a mediana? É a frequência, é o somatório da frequência simples dividido por 2. Então, eu achei a minha posição que está localizado a minha nota mediana, que seria na 15ª posição. Então, eu vou olhar aqui e vou ver na minha frequência acumulada onde está localizado o 15. Está localizado neste intervalo aqui, ou seja, na minha terceira classe. Por quê? Porque no conceito diz que a minha mediana, eu localizo ela através da minha frequência acumulada da tabela, com um número imediatamente superior a este aqui que eu encontro. Quem é o meu número imediatamente superior a 15 dentro da minha tabela aqui? É o 17. Logo, a minha nota mediana está localizada aqui neste intervalo. Então, eu poderia dizer que a minha nota mediana seria 5, porque se eu fizer a média aqui de 4 mais 6 não dá 10, não daria 5 aqui, aqui não daria 3, aqui não daria 1, aqui não daria 7 e aqui não daria 9? Sim, este é o ponto médio das notas, é a nota média. Mas eu tenho uma outra forma de encontrar isso também, a nota mediana. O que vocês precisam saber em primeiro lugar? Localizar aonde está a minha mediana, em que intervalo ele está localizado. Porque este risquinho aqui, esse T viradinho, significa intervalo. Então, eu vou observar. A primeira coisa que eu preciso fazer, falando em mediana, encontrar em que intervalo ele está. Em que classe pertence essa minha nota mediana. Mas se eu quero saber o valor correto, para não precisar fazer um rol, né? Que eu poderia fazer também. Este é o jeito mais simples, né? Que eu encontrei que a minha mediana seria aproximadamente 5 a nota. Mas existe um outro cálculo para se fazer, aonde diz que o meu limite inferior, LI significa limite inferior, mais, tá? O somatório da minha frequência simples dividido por 2, menos a minha frequência acumulada anterior, porque F maiúsculo dentro da estatística, ele significa acumulado. Isso daqui tudo vezes a amplitude. O que é a amplitude? Quer dizer a diferença que existe de um para o outro, do meu limite inferior para o meu limite superior. Vamos pegar aqui nesta classe, na terceira classe, que é o que nos interessa. Nós temos um intervalo de 4 a 6, né? Então, quem é a amplitude aqui? Qual é a diferença que existe daqui para cá? Ou seja, do 4 para o 6? É 2. Então, a minha amplitude é essa diferença que existe dentro do meu intervalo. Tudo isso daqui
tá? É dividido pela minha frequência simples deste intervalo que eu estou falando. Isso daqui, ó, só vale para o intervalo. Então, eu encontro primeiro o intervalo, que está localizado a minha mediana, daí eu vou pegar e eu vou encontrar o valor através desta equação aqui, tá? Desta fórmula. Então, vamos lá. Quem é o meu limite inferior deste intervalo? É o 4. Mais. Quem é o meu somatório da minha frequência simples? Não é 30? 30 dividido por 2. Quem é minha frequência acumulada anterior a este intervalo aqui? 9. E a minha amplitude, ou seja, qual é a diferença que existe neste intervalo? 2. Tudo isso eu vou dividir pela frequência simples deste intervalo. É 8. Agora eu vou pegar e vou resolver essa equação. 4, aqui dá 15, né? 15 menos 9 sobre 8 vezes 2. Aqui eu posso simplificar, vai dar 4. Mediana é igual a 4 mais 15 menos 9, 6. 6 sobre 4. Efetuando-se essa divisão aqui, eu vou chegar a 1,5. Logo, a minha nota mediana do intervalo desta classe é 5,5. Eu não disse para vocês que nós chegaríamos a um valor bem próximo, ó, mas eu posso fazer através da frequência simples, que é um jeito mais fácil de fazer, de localizar. E eu ainda poderia fazer pelo rol, mas aqui eu só tenho 30 elementos, e se eu tivesse um exemplo ou uma questão que seriam 100 elementos, por exemplo, para fazer pelo rol é complicado. Se eu preferir fazer pelo rol quando eu tenho poucos elementos, eu pego lá e faço. Então assim, pessoal, aqui está a minha mediana deste intervalo aqui, ó, tá vendo? Eu estou falando deste intervalo aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, está relacionado a este intervalo. Por quê? Primeiro eu encontrei em que linha, em que classe está localizada a minha mediana. Ela está localizada na terceira classe. Quando eu conseguir identificar esta informação, eu parto para este cálculo aqui. Mas não vamos se deter a fórmulas, né? Porque eu tenho a opção de escolha quando eu estiver fazendo o Enem. E se eu entendo que a mediana está localizado nesta classe e lá, por exemplo, eu tenho opções de resposta, porque eles não vão dar opção assim, ó, 5,2, 5,1, não. No momento que eu consigo usar isso daqui e eu encontro aonde está localizado esta minha informação, o resto eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fazer. Então, a primeira coisa que eu faço o ponto médio, a frequência acumulada. Eu faço essa divisão aqui para encontrar em qual classe está localizada a minha mediana. E daí eu vou, se eu tenho facilidade, eu vou e aplico esta fórmula aqui, né? LI é o limite inferior. Isso daqui é o somatório dividido por 2, que nada mais é do que isso daqui, ó, tá vendo? O F aqui maiúsculo fala de frequência acumulada anterior, quer dizer que eu vou pegar a frequência acumulada anterior a este intervalo aqui. A amplitude é a diferença que existe entre eles, entre o menor e o maior. Ou seja, aqui é o meu LI e aqui é o L maiúsculo I, tá no caderno de vocês. E o FI do meu intervalo. FI o que é? Frequência. Então, eu quero a frequência do meu intervalo. Deste intervalo aqui, ó. E daí eu vou substituir, faço a continha e encontro a mediana. Bom, pessoal, por hoje seria isso, tá? Eu aguardo vocês num próximo vídeo, onde eu irei esclarecer outras dúvidas, enfim. Caso alguém tenha alguma dúvida a mais, coloque nos comentários para que eu possa responder e fazer um novo vídeo, se necessário for. E eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Até lá!